E vamos de dica para a primeira fase do exame da ordem. Mas antes eu quero deixar claro que cada pessoa tem uma forma de aprendizado, cada pessoa tem uma forma de estudo. As dicas que eu vou passar aqui, elas funcionaram para mim e elas podem sim te ajudar nessa jornada. Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. E vamos às dicas. A primeira coisa é, se conheça. Gente, o autoconhecimento ele é fundamental em qualquer área de nossas vidas e não é diferente para fazer o exame da ordem. Você precisa se conhecer, saber qual é a melhor forma de estudo, aquela que vai potencializar o seu aprendizado. Eu aprendo muito bem quando eu escuto. Tem gente que aprende melhor lendo, outras pessoas escrevendo. Então você precisa saber como funciona para você e aplicar isso nos seus estudos. O segundo ponto é, existem matérias que têm muitas questões e normalmente o estudante ele vai colocar uma maior dedicação nessas matérias, mas existem matérias que só tem duas questões. Como foi que eu fiz com essas matérias? Eu fiz o estudo reverso, pegava as questões, respondia e depois eu ia buscar o assunto referente àquelas questões. Então eu não estudei todo o conteúdo dessas matérias que só tinham duas questões. Eu fiz o estudo reverso. E aí eu consegui identificar, né, que existia um padrão de cobrança das questões, dos assuntos, e isso me ajudou bastante, funcionou para mim. O outro ponto é, faça simulado sempre que possível, de preferência toda semana, e questões todos os dias, se você puder. Gente, treinar ele é fundamental. Quando você resolve muitos simulados, resolve muitas questões, no dia da prova, você consegue ter alguns benefícios. Quais são eles? Primeiro, você conhece a estrutura da questão, você já sabe como é que a banca cobra, você consegue identificar quais são os assuntos que ela cobra com mais frequência e também você conhece a organização do seu caderno de questão. Então, quando você recebe aquele caderno de questão, não é algo novo, não é algo que você nunca viu. Você já respondeu provas anteriores. Então, ali é como se fosse uma continuidade daquilo que você já vinha fazendo há um tempo. Então, isso é muito benéfico. Então, se você treine. Ai, Flávia, mas eu não paguei um cursinho, então eu não tenho simulado. Baixa as questões dos exames anteriores, vai lá no site da banca, baixa o caderno de questões e vai respondendo. Toda semana, vai fazendo um. Você vai ver como isso vai ser benéfico para o seu aprendizado. E no dia da prova, o que fazer? Vou explicar como aconteceu comigo. Normalmente, quando eu vou fazer uma prova, eu começo respondendo uma, duas, três e sigo até a última questão. Tem gente que vai por matéria. Ah, eu tenho mais afinidade com a matéria A, começo por ela. E tá tudo ok. Mas eu sigo da 1 até o final. Só que no dia do exame da ordem, quando eu peguei o caderno de questões que eu abri, que eu li a primeira questão de ética, eu não sabia. Eu li a segunda, eu não sabia. Eu li a terceira, eu não sabia. E aí, naquele momento, eu me desesperei. Comecei a ficar com medo, comecei a ficar angustiada. E o emocional começou a ficar abalado. E eu parei realmente sem saber o que fazer. Não quis nem continuar olhando as outras, porque eu tinha medo de não saber também. Então, não olhei. E fiquei pensando o que era que eu ia fazer. Naqueles segundos ali, minutos que eu fiquei pensando o que eu ia fazer, eu decidi ir para matérias que eu tinha mais afinidade, que eu gostava mais. E fui para direito do trabalho. Quando chegou lá, as questões, quando eu olhei para as questões e eu sabia a resposta, aquilo já me deu um novo ânimo, né? Me trouxe um novo gás. E eu comecei a responder com a certeza de que eu estava acertando aquelas questões. E aí sim eu fiz, né? Direito do trabalho, processo do trabalho e segui respondendo. Nessa fase, quando eu já estava respondendo as outras matérias, eu já estava muito mais tranquila, muito mais centrada e muito mais confiante. E depois eu voltei para a ética. Realmente eu não soube aquelas três questões, mas respondi de acordo com aquilo que eu achava e pronto, e segui. Só a título de curiosidade, de ética eu só acertei 3 questões e não fui as 3 primeiras. Mas assim, o que eu queria dizer para vocês, que se vocês estiverem ali, abriu o caderno de prova,
Viu as questões? Não sabe aquelas questões? Não perca tempo. Vai para outra matéria que vocês tenham mais facilidade, que vocês achem mais fácil, mas não perde tempo com aquela matéria que você já leu, releu a questão e não entendeu, não soube a questão. Não perde tempo, porque se você continuar olhando para aquelas questões que você não sabe, você começa a ficar nervoso, aflito, seu emocional começa a abalar e você pode até fazer uma péssima prova. Gente, no próximo vídeo eu vou falar sobre as dicas para a segunda fase do exame da ordem. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você clica, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.